continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Medos naturais. Quando estamos diante de uma escolha que mudará nossa vida, é natural que hesitemos ao nos aproximar do ponto de decisão. Se isso é verdade em relação a comprar uma casa ou se casar, quanto mais no que se oferece a entrega a própria vida a alguém, mesmo que seja a Deus. Nossos medos e nossas preocupações naturais podem macular a imagem do que estamos analisando. Subjacente à imagem distorcida de muitas pessoas sobre o cristianismo está a percepção incorreta de que elas vão perder bem mais do que ganhar. Tive uma conversa tempos atrás com um homem que lutava justamente com esse ponto. Por fim, ele disse com exasperação na voz: "Entendo a mensagem e ela está começando a fazer muito sentido. Mas antes de assumir um compromisso, você precisa dizer qual é o plano de Deus para a minha vida, depois que eu der esse passo. Sei o que fará por mim na eternidade, mas o que posso esperar agora, até o céu chegar?" Percebi que ele estava incomodado com isso, por isso decidi responder chocando-o ao falar aquilo que ele de fato estava dizendo. Retorqui: "Tudo bem, este é o plano de Deus. Ele vai trancar você num monastério com um bando de monges meditativos e jogar a chave fora. Vai enfiar você em uma camisa de força de leis a regras tão apertadas que não conseguirá respirar. Talvez ele até envie para você ser missionário no Iraque." O sorriso do homem me mostrou que ele estava entendendo, então o desafiei com algumas perguntas. Que tipo de Deus você acha que ele é? E por que estão tão certo do que ele toma mais do que dá? As pessoas que acham que precisarão deixar mais coisas por Deus do que vão ganhar estão subestimando o caráter de Deus. Estão vendendo o barato. Precisam saber o que Salmos 34:8 diz: "Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia." Jesus lidou com os mesmos problemas em sua época. João 10 fala de um tempo em que Cristo percebeu que as pessoas ao seu redor estavam preocupadas com o plano de Deus para a vida delas. Então disse: "Já houve confusão demais a esse respeito. Quero esclarecer as coisas de uma vez por todas. O maligno vem para destruir a vida de vocês, mas eu não sou como ele. Eu vim para que vocês encontrem vida e experimentem em toda a sua plenitude." Essa, em essência, a Bíblia diz que ser cristão não é apenas um ótimo modo de morrer, mas também a melhor maneira de viver. Precisamos ajudar nossos amigos a entender isso para que possam superar seus medos naturais. Obstáculos intelectuais. Uma segunda barreira à fé são os obstáculos intelectuais. Perguntas e objeções que põem em xeque a veracidade do cristianismo. Não jogue essas questões para baixo do tapete. É ruim para a pessoa que está procurando a verdade ver que suas perguntas sobre a fé não são levadas a sério por um cristão comprometido. É ainda pior quando o cristão espiritualiza sua falta de conhecimento e diz ao interessado que ele precisa aceitar pela fé. Quando usamos esse artifício, desobedecemos diretamente a uma ordem de Deus em 1 Pedro 3,15, que diz: "Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês." Como advertiu o falecido Walter Martin, se não conseguirmos encontrar uma pessoa racional, corremos o risco de nos tornar apenas mais uma desculpa para a pessoa não crer. Considere com seriedade as perguntas e objeções de seus amigos. Agradeça a Deus porque eles estão interessados e engajados o suficiente para levantar tópicos tão importantes e faça seu melhor para dar uma resposta à altura. Nem sempre você terá a resposta na ponta da língua. Em muitos casos, a melhor coisa a fazer é dizer que aquela é uma boa pergunta e que no momento você não tem uma resposta satisfatória. Assegure que você irá pesquisar e voltar a falar sobre o assunto.
Com o tempo é possível que eles fiquem mais impressionados ao perceber que você se esforçou para retomar a questão do que se tivesse dado uma resposta imediata. Quando vejo as pessoas desafiando a fé cristã por motivos intelectuais, faço duas coisas. Primeiro, tento ajudá-las a perceber o fracasso das alternativas à fé. Quaisquer que sejam elas, segundo, procuro demonstrar, por contraste, a superioridade da posição bíblica. Espero que você saiba que não temos nada a temer quanto aos ensinos das cosmovisões concorrentes. Para aumentar a confiança nesse fato, ministrei uma série em nossa igreja intitulada Alternativas ao Cristianismo. Nela comparei algumas crenças do movimento da nova era, de seitas e religiões do mundo com a Bíblia. Mais recentemente, nossa igreja foi anfitriã de um debate público entre grandes defensores do ateísmo e do cristianismo. Isso ajudou os participantes a fazer comparações mais informadas. E muitos assumiram um compromisso com Cristo. É fácil olhar para a superfície das posições alternativas e sentir atração por elas. No entanto, quanto mais perto você olha, mais fracas elas se tornam. E quanto mais você se aprofunda nas evidências do cristianismo, mais sua fé cresce. Precisamos fazer nosso dever de casa para estabelecer com firmeza nossas convicções. Então temos de realizar tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar nossos amigos a entrar em contato com a verdade e apropriar-se dela. Seguem alguns exemplos de dilemas intelectuais que seus amigos podem enfrentar e algumas maneiras de ajudar a resolvê-los. A exatidão histórica da Bíblia. Precisamos mostrar a nossos amigos a profusão de escritos antigos, tanto de fontes religiosas quanto seculares, que apoiam a confiabilidade das escrituras cristãs, bem como das muitas descobertas de pesquisas arqueológicas. Sabemos que confirmam a Bíblia. Além disso, eles precisam saber que os outros sistemas de crenças carecem desse tipo de credibilidade histórica. Por exemplo, ao contrário de registros escritos de testemunhas oculares, os ensinos islâmicos dizem que Jesus nunca afirmou ser o Filho de Deus, e a maioria dos muçulmanos modernos nega o fato documentado de que Jesus morreu na cruz. Os Mormons ensinam que existia civilização avançada nas Américas na época de Cristo, uma posição que não conta com evidências históricas ou arqueológicas confiáveis. A lógica da fé, a racionalidade da nossa fé, já foi afirmada e reafirmada por diversas mentes elevadas ao longo da história. Na verdade, alguns dos maiores defensores da fé começaram céticos, estudando desacreditar do cristianismo, mas nesse processo tornaram-se cristãos. Em contrapartida, muitos de nossos amigos que se preocupam com essa questão ficariam surpresos em descobrir que os mestres das religiões orientais costumam argumentar contra a validade da lógica. O problema do mal. Nossos amigos precisam perceber que se o relato bíblico sobre a origem da humanidade, a liberdade do ser humano e a rebelião contra Deus é verdadeiro, o mundo deveria mesmo se parecer bastante com o que vemos todas as noites no noticiário. Não existe nada logicamente incompatível entre a existência de um Criador todo-poderoso e a rebelião moral do mundo, em especial se considerarmos que Deus promete por fim julgar todo o mal. O maior desafio é para aqueles que dizem que tudo é Deus, como ensinam as religiões orientais e o movimento Nova Era. Como eles podem encontrar sentido ou esperança na conclusão inescapável de que o mal é, na verdade, uma parte de Deus? A posição dos ateus não é melhor, pois sem Deus não existe um padrão objetivo de certo e errado. Nada é mal em si mesmo, apenas desagradável para alguns. Todavia, se tudo passa de gosto pessoal, quem pode dizer que o assassinato ou o estupro são atos intrinsecamente ruins? O cristianismo refuta essas afirmações e defende que o mal existe, não é a parte de Deus. É contrário aos padrões divinos e, portanto, errado.
Também declara que somos responsáveis pelo que fazemos. Isso pode até não revelar tudo o que queríamos saber sobre o assunto, mas o que revela faz muito sentido. Cristianismo versus ciência. Embora a Bíblia tenha sido escrita para ser um livro didático de ciências, seus ensinos mostram de verdades divinas ao abordar questões de cunho científico. A sua independência do folclore e dos devaneios mitológicos encontrados em tantas outras religiões é impressionante. Além disso, muitas pessoas acharão interessante saber que um número crescente de biólogos, geólogos, paleontólogos e astrônomos de alto nível está encontrando evidências em um Criador divino nos fenômenos do mundo físico. A boa ciência e a boa teologia apontam para as mesmas verdades.